Saudações, sejam bem-vindos a mais um Quid Jur. Nesse espaço, todos os domingos, temos hora marcada para falarmos sobre questões ligadas ao direito moçambicano e hoje não vamos fugir à regra, vamos falar da instituição ligada à declaração de património de bens no sistema jurídico moçambicano, tendo em conta o previsto, nesse caso, no artigo 57 e seguintes da Lei de Probidade Pública. Estamos a falar de uma instituição muito importante quando falamos da declaração de património e também da questão da declaração de bens, na medida em que, pelo menos, temos a questão da transparência e a questão da corrupção, de certa maneira, precavidas, caso efetivamente tenhamos a declaração por parte dos titulares dos cargos públicos e também de outros dirigentes da função pública, de institutos públicos, conforme está previsto no artigo 58, nesse caso da Lei de Propriedade Pública. Deixa-me esclarecer ao telespectador o que efetivamente está estabelecido no artigo 58 da Lei de Propriedade Pública em termos de entidades públicas previstas para que efetivamente possam declarar os seus bens. Está previsto que todos os titulares de cargos políticos providos por eleição ou por nomeação, estamos aqui a falar, por exemplo, do chefe do Presidente da República, dos ministros, dos vereadores, por exemplo, a nível municipal, mas também podemos falar ainda dos governadores e também dos administradores provinciais. E também estão previstos os juízes e magistrados do Ministério Público, sem exceção, gestores e responsáveis da Administração Central e Local do Estado, membros do Conselho de Administração do Banco de Moçambique, administradores do Banco de Moçambique, quadros de direção da Autoridade Tributária de Moçambique, gestores do património público afetos às Forças Armadas de Moçambique, gestores e também, acima de tudo, a Polícia da República de Moçambique, independentemente da sua qualidade, gestores e responsáveis de instituições públicas, dos fundos e fundações públicas, das empresas públicas e também gestores das empresas participadas pelo Estado, para além dos membros da Assembleia Provincial. Portanto, estamos a falar aqui de um leque de entidades ou de entes públicos que devem efetivamente declarar os seus bens conforme estabelecido na Lei de Propriedade Pública, no artigo 57, em diante deste mesmo documento. Mas, acima de tudo, é preciso lembrar que no ano passado a Procuradoria-Geral da República veio a público e disse que o nível da declaração de bens ou de património por parte de entes públicos, dos entes que citei há pouco, era extremamente baixo, estava aquém da expectativa. Os números indicavam dos 6.211 previstos, apenas cerca de 3.000 é que efetivamente tinham declarado os seus bens. Mais recentemente, um estudo do Centro de Integridade Pública também foi publicado e mostra que nas províncias do centro e norte do país, em particular, há uma certa resiliência por parte dos entes públicos naquilo que seria a declaração dos seus patrimónios e também ou dos seus bens. Para além de vários aspectos que foram detectados, neste caso, pelo Centro de Integridade Pública, nesta pesquisa que foi feita no centro e no norte do país. E para falar sobre este instituto ligado à declaração de património ou de bens no sistema jurídico moçambicano, eu tenho aqui nos estúdios Elísio de Sousa, que é advogado, e também conto com o Baltazar Rafael, que é jurista e também pesquisador do Centro de Integridade Pública, a quem agradeço já a vossa presença aqui nos estúdios como forma de debatermos esta questão. Eu começo consigo, Baltazar Rafael, sobretudo porque muito recentemente fez parte deste estudo que o CIP realizou
que dá conta dos números aquém da expectativa quando falamos da declaração de património ou de bem por parte de entes públicos que devem, obrigatoriamente por lei, declarar os seus bens. Qual é a maior dificuldade que vocês constataram na pesquisa que há efetivamente dos entes públicos em declarar os seus bens, tendo em conta, por exemplo, que vocês revelam na vossa pesquisa que temos grande parte de agentes das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e também da Polícia da República de Moçambique com cargos de direção que se mostram com dificuldades de declarar os seus bens. Qual é a maior dificuldade constatada pelo CIP no âmbito da sua pesquisa para que efetivamente esses entes não declarem os seus bens? Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar também os telespectadores que nos veem. Indo direto à questão que coloca, de fato nós fizemos este estudo, eu fiz parte, fui mesmo com um colega e fizemos este estudo em várias províncias, cerca de 6 províncias, mais no sentido de aferir, não é? Aquilo que era este processo de declaração de bens e antes dos pronunciamentos da Procuradoria nós já tínhamos estes dados, já tínhamos feito este trabalho, não produzimos na altura porque, ou não tornamos público na altura porque já achamos que não era o tempo exato, estávamos na altura das festas do final do ano e é preciso que este trabalho tenha impacto, é preciso que as pessoas saibam, ouçam, numa altura de alguma turbulência, as pessoas a correrem para festas, isto, não teria o impacto que seria desejado. Mas a Procuradoria já tinha vindo, portanto, a apresentar os números. Olha, é assim, este processo de declaração de bens não é novo em Moçambique. Eu talvez começasse por aqui, aquilo que são os antecedentes. Portanto, começa sensivelmente com a Lei 4/90, depois é reforçado pela Lei 7/98, depois pela Lei 21/90, se a memória não me falha, em que se inclui aqui já o Presidente da República, porque nas leis anteriores não se fazia menção tanto da figura do Presidente da República. É um processo que depois culmina, se assim podemos dizer, numa primeira fase com a lei anticorrupção, que também prevê este processo e que alarga mais o leque daqueles que deviam fazer o depósito da declaração de bem. Portanto, não vai aos nomes, mas cria a construção, portanto, deste instituto com uma maior amplitude. E depois vai desembocar na lei, tanto de probidade pública, que é uma lei que procura aglutinar todos estes dispositivos legais dispersos que existiam na altura e que, no fundo, acabavam regulando a mesma matéria. Portanto, não havia necessidade de haver esta dispersão de legislação. Portanto, achou-se por bem condensar todo este instituto dentro da lei de propriedade pública e os dispositivos que regulavam esta matéria nestas leis que eu acabei de citar acabaram sendo revogados pela mesma lei de propriedade pública. Portanto, é um processo antigo. Em 2008, se fez um estudo sobre a legislação anticorrupção, que em grande medida também contribuiu para a produção do pacote anticorrupção, em que analisamos toda a legislação anticorrupção que existe em Moçambique. E a questão da declaração de bens, já nessa altura nós já aflorávamos que não estava a ser efetiva. Não estava a ter um impacto desejado, porque as próprias instituições depositárias, ou a instituição depositária, que foi o Conselho Constitucional, porque as anteriores leis não faziam referência a esta questão, portanto, ele não tinha o poder de fiscalização. E não interessa só eu depositar, fazer o depósito da declaração de patrimônio, se depois não há um processo de fiscalização. Nós, nessa altura, fomos ao Conselho Constitucional, falamos lá com alguns juízes conselheiros, que não vale a pena estar aqui a citar os nomes, e eles levantaram esta questão, que, olha, nós somos um saco de guarda, simplesmente, das declarações, mas não temos o poder de fiscalização, porque a lei nos dá este poder de receber e depositar as declarações de bem. Portanto, há um avanço muito grande que é dado pela lei de probidade pública, quando permite que o Tribunal Administrativo e os tribunais, aliás, e as procuradorias a todos os níveis, é preciso ressalvar isso, porque depois surgem questões
que são suscitadas por esta questão de a todos os níveis, porque depois verificamos que na prática não é de fato a todos os níveis. Os distritos, por Os exemplo, distritos não estão a fazer, não estão englobados neste processo, concretamente as procuradorias distritais. Portanto, e são estas figuras que acabou de mencionar que nós verificamos em todas as partes, quando fizemos as consultas aos livros de depósito e quando conversamos com as pessoas que fazem parte das comissões de recepção e de verificação. Nós questionamos, mas por que estes senhores da polícia nunca aparece ninguém a fazer o depósito da declaração de bens? Será que não há gestores de patrimônio, aliás, do erário público dentro destas instituições? Certamente que há. Na polícia e nas Forças Armadas? E nas Forças Armadas. Portanto, há esse caso. E questionamos mais, mas por que vocês dizem que... Será que vocês notificaram estas entidades? Nós não notificamos, em grande parte dos casos não foram notificados, mas as outras figuras foram notificadas. E nós ficamos nesta dúvida. Mas por que não são notificadas estas entidades e outras são notificadas para fazer o depósito? Portanto, é uma dúvida que ainda paira, porque não conseguimos obter resposta. Não sei se há algum receio de se aproximar a estas figuras das Forças Armadas e da Polícia para notificá-las no sentido de cumprirem com aquilo que está plasmado na lei. Portanto, esta é uma das dificuldades que nós encontramos e que eu não tenho uma resposta para lhe dar, porque é que isto acontece, porque ninguém foi capaz de me explicar. Mas, de fato, é o que está acontecendo. Exato. Doutor Elísio de Sousa, tanto os números que foram avançados pela Procuradoria e depois também pelo próprio CIP, porque o CIP fala em particular do centro e norte do país, mostra que há uma grande resiliência por parte de vários entes públicos, de vários moçambicanos que estão em cargos de direção ou que ocupam cargos políticos que não estão efetivamente a declarar os seus bens. Isso será uma questão de cultura jurídica, será uma questão de muitas das vezes não se ir atrás das pessoas que efetivamente devem declarar bens, que temos este tipo de situação, ou a lei de propriedade pública depois pode virar letra morta, como muitas outras leis que temos em Moçambique, que muitas das vezes a gente avança. Temos boas leis, efetivamente o que está a falhar é na implementação. Não se corre o risco de ter uma situação como essa, ao se ter um grande número de pessoas que efetivamente não está a declarar os seus bens e não está a acontecer nada a essas pessoas. Obrigado. Primeiro, permitam-me saudar, portanto, acima, saudar aqui ao Dr. Baltazar Rafael e congratular pelo excelente trabalho nesta matéria que fez e foi publicado, penso que num dos matutinos. E também agradecer à STV pelo convite que me foi formulado e de participar neste programa. Bom, de facto, primeiro dar fé àquilo que foram as observações feitas pelo Dr. Baltazar Rafael, que de facto há uma preocupação grande naquilo que é o cumprimento escrupuloso desta norma, ou desta lei, não é? Aliás, nós assistimos que nos primórdios da aprovação desta lei, parece-nos que houve alguma resistência por parte dos próprios, portanto, do próprio legislador, não é? Alguma hesitação na aprovação e que sentiu-se que, de algum modo, não foi uma lei consensual em termos de aprovação. Dá-se até a mera sensação de ter sido uma lei aprovada por uma imposição, não é? Mas pronto, não é por aí que devemos julgar o mérito da lei. A lei está aprovada, então ela deve-se fazer cumprir. De facto, os dados que nos foram trazidos pelo Centro de Integridade Pública e tanto pela PGR são dados que, em princípio, preocupantes. Preocupantes por quê? Preocupantes porque se há uma lei que cria uma certa obrigação ou uma obrigatoriedade, não é? E as pessoas voluntariamente não a cumprem, não justificam o seu incumprimento. E mais, e ninguém fiscaliza, e ninguém se importa com isso. Então, isto é preocupante. Isto significa que alguma coisa vai mal.
Ora, nós temos uma lei que nem precisa sequer ser regulamentada. Não se pode aqui falar de falta de regulamento, porque a lei praticamente acaba sendo detalhista em termos de figuras abrangidas, em termos de mecanismos de implementação e indica as entidades que devem, de facto, criar, portanto, as condições propícias para a aplicação desta lei. Portanto, aqui não podemos falar de lacunas. A lei é, de facto, digamos, completa. É verdade que se pode, a nível até de direito circulatório, criar algumas normas padrão para certas situações, não é? Mas isto não impede a aplicação desta lei. E uma das constatações, permita-me furtar aqui um pouco as ideias do relatório divulgado pelo Centro de Integridade Pública. Uma das constatações é a falta de harmonização de procedimentos, não é? Esta falta de harmonização de procedimentos, mas que algumas instituições a procedem diferentemente de outras, ou de um método diferente, isto não pode necessariamente desvalorizar o esforço que está a ser feito, porque se de facto há uma instituição que foi indicada para regular, para oferecer, para potenciar aquelas instituições subordinadas em termos de mecanismos e não o está a fazer, a lei tem que ser aplicada. Está a falar do Centro de Ética Pública. Exatamente, exatamente. Então, todos estes mecanismos devem estar em harmonia para que haja aplicação da lei. Agora, nós não podemos nos contentar ou ficar impávidos e serenos porque a lei não é aplicada. Primeiro, é preciso atribuir responsabilidades, porque a própria lei pune a omissão da declaração, seja por dolo e seja por negligência. O preenchimento negligente dos formulários da declaração é punido. O preenchimento doloso ou fraudulento é punido. A omissão de notificação das entidades é punida. Portanto, todos os procedimentos estão lá, na própria lei. Agora, temos que procurar na própria lei qual é a entidade responsável para cada ato. E daí, o próprio Estado punir estas entidades, sejam elas individuais ou em termos de órgãos colegiais, mas tem que ser punido, tem que haver uma punição, seja disciplinar, quiçá criminal, como a própria lei estipula. O grande problema é quem é que vai punir? Se é o próprio Estado que está a prevaricar, quem é que vai punir? Este é um problema, de facto, que é preciso pensar e repensar, não é? E principalmente quando o órgão responsável pela fiscalização é a Procuradoria-Geral da República, que é a entidade maior em termos de iniciativa processual penal. E também administrativo, mas a penal, quer dizer, o processo penal acaba sendo, portanto, digamos, o fim de todo aquele arrazoado de normas. Esta é uma questão que eu pessoalmente não consigo vislumbrar qual é, quer dizer, a não ser que haja uma imposição, vamos lá, política, para que haja cumprimento das normas. É verdade que esta imposição política pode até não ser legítima, mas em termos de... Mas a vontade política muitas vezes conta. Conta bastante, Não é necessariamente... Portanto, nós temos um Estado, um sistema democrático, um sistema de Estado, um sistema constitucional montesquiano, não é? Os três poderes têm que estar separados, mas interdependentes. Então, esta separação de poderes, de facto, não permite que haja interferência de um poder no outro. Mas, em algum momento, penso que é preciso sair deste entrave, porque senão estaremos, como muito bem disse Macuaco, estaremos a tratar de normas mortas, quer dizer, de normas caducas, que elas próprias nem sequer entram em vigor, porque nós temos, pelo menos naquilo que foram os dados oferecidos pela CIP, temos um universo, portanto, uma média, está a fazer uma média de
incumprimento de 30% a 40% pelas províncias analisadas. E ainda há um leque de províncias. Há um leque de províncias que, portanto, provavelmente por motivos vários, não foram abrangidas por esta pesquisa. Mas temos uma cifra muito grande de incumprimento. Significa, aliás, e a lei é muito peremptória em termos de incumprimento. Se há 10 dias, como dizia o doutor Baltazar, se 10 dias depois da notificação não se cumprir com a declaração, há sanções logo a seguir. A primeira é a suspensão da remuneração. Depois, pode vir até a uma pena disciplinar de demissão. Quer dizer, eu queria ouvir da Procuradoria-Geral da República quantas pessoas foram demitidas ou quantas pessoas os salários foram suspensos por ausência de declaração. Ou pelo menos notificadas. Doutor Fael, uma das questões que talvez pode-se levantar é que esta lei não está regulamentada ainda. A lei de propriedade pública e esses aspectos em particular ligados à declaração de património ou de bens também não estão regulamentados. Até que ponto é que efetivamente se pode proceder? Por exemplo, o CIP levanta no seu estudo que não há, por exemplo, comprovativos nas declarações dos bens. Como é que vocês analisam esta questão, tendo em conta que eu posso muito bem declarar que para já tenho 2 casas, tenho 3 carros, enquanto ainda não trago nenhum comprovativo, e no fim do meu mandato declarar estes bens, enquanto obtive estes bens ao longo do meu mandato. Essa questão dos comprovativos, que é verdade que a lei não aborda, será que temos que esperar pelo regulamento para que efetivamente possamos ter essa questão dos comprovativos da declaração dos bens? Olha, deixe-me talvez recuar um pouco e falar de coisas que estávamos aqui, o doutor Elise também se referiu em parte. Olha, esta questão eu penso que, eu não gostaria de dizer que é uma questão cultural, não declarar bens, porque que cultura é essa de não declarar bens? Se existe uma lei que me obriga a declarar, eu não vou evocar aqui questões culturais. Penso que quando a lei foi aprovada, foram verificados esses todos os aspectos. E que eu saiba, participaram pessoas das mais variadas sensibilidades que viram esses aspectos. Olha, em 2008, quando nós fizemos o estudo, entrevistamos o ministro. E sabe o que é que ele disse? Ele disse que seria um escândalo eles declararem os bens. A pobreza que existe em Moçambique, um pouco nesses termos, é aquilo que eles tinham, quer dizer, criavam um fosso bastante enorme. Mas é exatamente aí onde nós queremos ir. Por que existe esse fosso enorme entre aquilo que eles têm como titulares de cargos políticos e aquilo que a população tem? Podemos evocar vários aspectos, questões salariais, quer dizer, o salário mínimo é aquilo que todos nós sabemos. E aquilo que os ministros ganham, mesmo que não seja tanto assim como alguns dizem, mas depois tem uma série de benesses que recebem, etc. Mas isso é preciso que seja bem justificado, não é? Eu lembro-me só de um diploma legal, se a memória não me falha, que é 1,75, em que o presidente Samora foi claro. Ele recebia tanto, já que os ministros recebem tanto, está lá bem escrito. Chefes da polícia, defesa, membros das forças de defesa e segurança, a um certo nível, recebem X, Y, e dizia mais no fim, não tem direito de mais nada. Uma questão de transparência também acima de tudo. Isso é transparência, mas é uma transparência que nós fomos perdendo ao longo do tempo. Então, chegamos a este ponto em que as pessoas até têm dificuldades de apresentar uma declaração de patrimônio, que é uma regra de transparência, que é para nós verificarmos de fato, olha, você estava a gerir fundos públicos durante um certo tempo. Será que você não se serviu desses fundos para se enriquecer? É um método de controle social da própria sociedade até sobre aquilo que são os nossos entes públicos, como é que eles estão a gerir os nossos fundos. E é legítimo.
Quer dizer, quem está a exercer um cargo público, por maioria de razão, está sujeito a um maior escrutínio do que eu, por exemplo, que não tenho dinheiros do fundo público sob a minha gestão. Se você está a gerir dinheiro de fundos públicos, há quem, em jeito de brincadeira, até diz que não existe dinheiro público, o dinheiro é das pessoas. Quer dizer, isso é um fato, você tem que aparecer e ser escrutinado pela sociedade. Como é que você, por exemplo, consegue ter um bem a um certo nível, ou uma viatura a um certo nível? Nós temos que questionar isto como cidadão. Não será que está a usar dos nossos impostos? São questões legítimas e perguntas legítimas que devem ser apresentadas. Agora, quanto à questão que levantou dos comprovativos. Dos comprovativos, eu queria dizer assim, se por exemplo, um governador provincial, e eu aqui não quero ser taxativo, que aqueles e nós fizemos questão de ressalvar isto no estudo. Nós não sabemos se aqueles indivíduos fizeram num outro local ou não. Porque o que nos foi dito é os governadores foram instruídos a fazer a declaração a nível central. Pois. Mas há governadores que fizeram ao nível provincial. Há deputados, há sítios onde disseram que os deputados foram instruídos a fazer a nível central. Os deputados das Assembleias Provinciais? Não, da Os deputados da Assembleia da República. Mas há deputados que fizeram a nível local. É desses procedimentos que a gente diz, afinal, o que a lei diz? Será que ao nível da província, de onde é que o círculo eleitoral dele está, não existem procuradorias provinciais para ele fazer isto? Não há uma harmonização dos critérios, dos procedimentos. Os procedimentos são díspares, variam de um local para o outro. Então, esta questão dos comprovativos também, a lei não se refere a isso. Mas nós, por maioria de razão, achamos que é preciso. Se existem bens sujeitos a registro, obrigatoriamente, na lei moçambicana, por maioria de razão, se eu tenho uma viatura, eu registrei em algum lugar. Se eu tenho uma residência, eu registrei em algum local. Então, estes bens, para um maior controle, até para os atos de fiscalização, porque a fiscalização não deve ser feita só no fim do mandato. A Procuradoria e as próprias entidades onde estas pessoas desempenham atividades, por lei, podem pedir, portanto, a fiscalização patrimonial destes bens. E como é que vão provar que, de fato, aqueles bens pertencem ao plano de X? Se o plano só foi lá declarar que eu tenho uma casa, eu não sei onde é que está aquela casa, se existe aquela casa, em que local é que está aquela casa, se os carros que ele me disse que tem de fato. Quer dizer, isto levanta uma série de situações para o controle do próprio processo. Porque este processo tem que ser levado com a seriedade que ele merece, se é que de fato estamos a falar em combater a corrupção. Olha, ontem ou antes de ontem, a Transparência Internacional voltou a publicar seu relatório. E Moçambique voltou a estar numa situação estacionária. Quer dizer, o que se diz lá é que não estão a ser implementadas medidas visando o combate à corrupção. Mas nós temos uma lei de propriedade pública. Temos um pacote anticorrupção que foi aprovado, cujas leis começaram a ser aprovadas em 2012. Então, não faz sentido que em 2012 nós estejamos na mesma posição, 31ª posição, de 174 países. Em 2013, melhoramos um ponto percentual, fizemos na 30ª posição de 75 países. Em 2014, voltamos à mesma cifra de 2012. Em 2015, voltamos à mesma. Quer dizer, estamos num ponto estacionário, não avançamos nem recuamos. Mesmo com a aprovação destes instrumentos todos para combater a corrupção, nós não damos passos. É um problema de implementação. Isso mostra que ou a falta de seriedade ou os instrumentos que nós estamos a aprovar não estão a ser eficazes, não estão a surtir os efeitos desejados. Mas estas leis do pacote anticorrupção, que eu saiba, e eu participei com a UTREL, a Unidade Técnica da Reforma Legal, e com outras instituições, nos debates públicos que foram feitos em todo o país para a aprovação desta legislação. E esta legislação, depois de aprovada, foi submetida a consultores internacionais para dizerem se ela estava ou não adequada. E eles disseram, sim, senhor, esta legislação está dentro dos padrões mundiais em termos de combate à corrupção. Onde é que está o problema da eficácia desta lei? Será que são as próprias leis que não são eficazes
Ou são as pessoas que devem implementar estas leis que não estão a agir com seriedade? Eu penso que, para mim, para a minha forma de pensar, e não quero ser leviano no meu pensamento, penso que esta segunda questão é que se coloca. Não há seriedade, e este trabalho que nós fizemos mostrou de fato que não há seriedade. Em certos locais, não vou dizer onde, os próprios cofres onde estão depositadas as declarações de bem estavam ao relento. Eu vi, não me foi dito, que o cofre está ali na varanda. Quer dizer, a forma como se conserva os próprios exatamente, cofres. quer dizer, será que isto funciona desta forma? Tu vais ver, por exemplo, os livros de depósito. Há uma série de 50 depósitos que são feitos no mesmo dia, mas será que é isto que funciona assim? Não são declarações que são levadas, colocadas num local, depois de um dia a pessoa decide, senta. Olha, temos que levar a sério este processo. Porque se nós não levarmos a sério os processos, as leis que nós já aprovamos, nós não vamos a lado nenhum. Doutor Elídio Sousa, quando há entidades que por lei são obrigadas a declarar o seu património, os seus bens, e efetivamente não o fazem, tendo em conta que a lei de propriedade pública, acima de tudo, visa combater a corrupção, a questão da falta de transparência, o enriquecimento ilícito. Que mensagens é que essas entidades estarão efetivamente a lançar para a sociedade? Porque são obrigadas por lei, efetivamente, a declarar o seu património, os seus bens, mas efetivamente se recusam. E temos que ser mais concretos, estamos a falar em particular de entidades ligadas à administração da justiça. Neste caso, os dirigentes da Polícia da República de Moçambique e mais adiante temos também dirigentes ligados ao órgão de soberania, que são as forças de defesa de Moçambique. Que mensagem que estas entidades lançam para a sociedade quando são obrigadas por lei a fazer algo e efetivamente ignoram? Bom, em duas palavras, poderia citar um amigo magistrado do Ministério Público que numa das suas intervenções públicas diz: há atributos à impunidade, não é? Então, a mensagem seria um tributo à impunidade. Porque quando ninguém age numa situação em que se devia agir, significa que vale a pena, portanto, arcar não, ou pelo menos adentrar pelos métodos menos transparentes. Quer dizer, nós estamos numa situação em que existem leis bonitas, bem estruturadas e com um nível de avanço em termos legislativos muito alto, não é? Mas essas leis acabam, portanto, terminando como letras mortas, como letra morta, não é? Porque não basta nós termos, eu tenho sempre dado este exemplo, para a feitura e para a aprovação do novo Código Penal, não tive acesso de facto ao orçamento, mas pode crer que o orçamento foi muito alto. Não só para a preparação da própria lei, mas também pelos mecanismos que foram insetados, as consultas públicas e toda, portanto, todo o cenário, toda a amálgama de situações. Houve um dispêndio de recursos públicos. Bastante. Sem contar com as viagens, as consultas, quer dizer, mas foi aprovada, promulgada, publicada, entrou em vigor. Nós perguntamos, será que o nível de criminalidade baixou? Será que estamos a sentir o efeito do novo Código Penal, tanto que tal? Porque um processo desses, tão dispendioso, não pode ser só para agradar os olhos ou para dizermos que, sim senhor, temos uma lei nova. E depois? Este é um aspecto. O outro aspecto, também não menos importante, é que é preciso punir os fiscalizadores. Porque nós temos alguém que fiscaliza. Estamos a falar da Procuradoria e estamos a falar também do Centro de Ética Pública, que são os responsáveis. Exato. Tem que haver uma punição.
Porque senão são leis em branco. Tem que haver uma sanção qualquer. Porque se eu tenho a função de fiscalizar e não fiscalizo, eu é que vou, não é? Portanto, dar aso a atos de prevaricação. Então, eu deveria ser punido por não estar a exercer o meu papel. Não pode ser simplesmente, olha, vamos rezar até que um dia comece a fiscalizar. Isto não pode. As coisas não funcionam assim. E como muito bem diz o Dr. Baltazar, não devemos invocar cultura. Não devemos invocar cultura, ou porque nós somos assim. Há uma lei. Mas o grande problema é que não estão previstas punições ou sanções para os, digamos, os responsáveis para fiscalizar. Esta é a grande questão. Pois, não estão previstas na lei especial. Mas nós temos normas de âmbito geral que podem ser aplicadas aos funcionários públicos que têm um dever e não o cumprem. Podemos não ter lá, mas se eu tenho uma obrigação, seja uma obrigação geral ou especial, mas estou dentro, portanto, de um regime jurídico que me obriga a cumprir com as minhas atribuições e não as cumpro, se é por dolo, tenho uma punição, se é por negligência, tenho outra punição, mas há alguma punição. Não precisava estar lá escrito e com todas as letras que a entidade, isto, aquilo, deve ser punida assim, assim. Não. Há formas de punição. Eu digo isso porque no último conto da Procuradoria, onde foram divulgados os dados sobre os dirigentes que estavam ou não a declarar os seus bens, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Puxil, disse, e passo a citá-lo, precisamos de criar mecanismos para sensibilizar os nossos dirigentes de modo a aderirem ao processo de declaração de bens. Para o efeito, devemos trabalhar em parceria com outras instituições do Estado, o caso do Ministério da Economia e Finanças, entre outras. Assim, espero que este seminário seja produtivo, que possamos trazer novos elementos para melhorar os nossos mecanismos de sensibilização para a adesão ao processo. Quando a senhora Procuradora da República de Moçambique a falar de sensibilizar os dirigentes para que efetivamente adiram a este processo, estamos a falar é que não de previsão de sanções, é como se estivesse a colocar a lei do lado e fosse necessário ir à moral para que os dirigentes possam... Como é que analisa esta questão da Procuradora falar aqui, efetivamente, da necessidade de se sensibilizar os dirigentes para declarar os seus bens? Eu acho bem. Acho bem que se sensibilize. Mas também já não acho bem se não se pune aqueles que não são sensibilizáveis. Não é? Quer dizer, é verdade que a lei não tem que ser necessariamente aplicada de uma forma cega e seca. Mas não se deve deixar, quer dizer que, olha, não vamos punir porque estamos no processo de sensibilização. Isto não pode acontecer. Tem que haver, portanto, uma forma dupla de ação. Portanto, tanto na parte da educação como na parte da punição. Agora, deixa-me só remar um pouco contra a maré naquilo que foi, portanto, que é a posição do Dr. Baltazar em relação à declaração dos bens e à prova dos bens declarados. Olha, eu sou da opinião que não deveria-se, portanto, ir até o extremo de juntar os documentos. Por quê? Primeiro, por um motivo prático. Há certos bens cujo dossiê de prova, quer dizer, é uma pilha de documentos, não é? Que provam a propriedade. E eu não sei se temos capacidade para, se um indivíduo pode, vamos lá, trazer uma pasta de arquivo de documentos de prova, não imagino uma comunidade toda inserida numa jurisdição, que vai, portanto, trazer a pilha de documentos. O que deve acontecer é que nós temos um princípio. O princípio da prova é que o ônus da prova cabe a quem alega. A declaração de bens como efeito processual ou como elemento para juntar a um processo acaba sendo
uma inversão daquilo que é o princípio normal, que é a inversão da prova. O que deve o Estado fazer é dar fé naquilo que é declarado. E se houver alguma suspeição sobre a autenticidade daquelas declarações, o Estado tem os mecanismos, aí pode convidar a este indivíduo a fazer prova do que declarou. Quer dizer, isto por quê? Porque muitos bens, muitas vezes, que se tem, e não temos que esquecer que não são só bens do funcionário ou do servidor público. São bens do servidor público, são bens do cônjuge ou de quem vive como tal, quem viva como tal, são bens dos filhos menores, bens dos filhos incapazes e bens dos dependentes. Quer dizer, imaginem só numa única residência ou num posto, quantas pastas de arquivo pode lá existir, não é? Se tivermos que juntar todos os documentos comprovativos. Isto, quer dizer, a lei também tem que ser um pouco, quer dizer, nós não temos que usar a lei para infernizar, Para sufocar as pessoas. para sufocar as pessoas, não é? Mas também, ao mesmo tempo, não devemos, pelo contrário, negligenciar. Portanto, uma vez que é uma inversão, em princípio, por lei, ninguém deveria declarar os bens. Se você acha que eu sou corrupto, não é? Que prove que sou corrupto. Faça as escutas telefónicas, vai interceptar as minhas comunicações, use os meios investigativos que tiver ao seu dispor e prove que eu sou corrupto. Em princípio, a lei é assim que estabelece. Agora, esta inversão do ônus da prova acaba sendo, portanto, uma exceção. Agora, nós não podemos tornar uma exceção regra. E não podemos abusar da exceção. Em princípio, tem que ser... Mas não estou contra... Agora, se, como dizia antes, se há uma suspeita, o indivíduo, a lei poderia prever que o indivíduo fosse convidado, mas de uma forma casuística e não abstrata, um indivíduo concreto convidado a provar aquilo que tem. Daí poder-se, portanto, desencadear os meios processuais convenientes se não se provar um outro bem, porque a própria lei já estabelece que a falta ou o preenchimento fraudulento, seja por omissão ou por excesso, é punido, não é? Então, só para apelar, talvez não deveríamos ser muito rigorosos, quer dizer, em juntar tudo aquilo, senão vamos começar a levar também daqui a nada os próprios bens também, ir entregar lá nas instituições e não sei se em termos práticos isso seria de facto aplicável. Doutor Fael, como é que analisa essas declarações da Procuradora-Geral da República quando fala da necessidade de sensibilizar os dirigentes e também, acima de tudo, de envolver o próprio Ministério da Economia e Finanças, da sensibilização, se calhar, destes mesmos dirigentes para que possam declarar os seus bens? Não estaríamos aqui numa situação em que, ao invés de se aplicar efetivamente, estamos a falar de uma lei que já está há mais de 3 anos em vigor no país, foi aprovada, nesse caso, em 2012. Entretanto, ainda estamos em sensibilizações que não acabam. Como é que analisa esta questão? Sim, em primeiro lugar, recuar um bocado. Penso que não há necessidade das pessoas levarem os bens de fato para ir mostrar lá, porque se eu trago um documento, o documento se faz prova plena de uma autoridade competente, posso fazer isso. Chamar os indivíduos para provar, eu penso que também estamos a falar de inversão de ônus de prova. Estamos a violar o princípio. Quando dizemos a um indivíduo, nós temos suspeitas que aquilo que você declarou não está, portanto, a corresponder ao seu patrimônio. Acho que também, neste caso, estamos a fazer uma inversão de ônus de prova. Então, temos que arranjar um meio aqui para provar, portanto, de fato, a licitude destes bens. Eu penso que é preciso, de fato, provar. Agora, condições que as instituições criam, tiveram muito tempo para fazer isto. A lei é de 2012. Se for a ver as estatísticas os próprios informes do Procurador-Geral, desde essa altura já dizia que estamos a realizar palestras de sensibilização sobre a lei de propriedade pública, etc, etc. Portanto, hoje não podemos nos queixar de falta de instalações, de falta de
de condições para acomodar material, etc., como acontece em algumas procuradorias que nem têm salas próprias para acomodar as declarações de bens e fazem isso de uma forma um pouco com alguma desorganização. Quanto à questão que me coloca, eu penso que sensibilizar, volto à mesma questão. Houve divulgação desta lei. Os números da Procuradoria estão claros. Se formos a ver os documentos, quantas palestras foram realizadas, onde foram realizadas, quem devia declarar patrimônio sabe muito bem que devia declarar, se está abrangido na lei, onde é que devia declarar, como devia fazer. Claro que o modelo foi aprovado recentemente, em 2014, ainda não estava-se, no princípio estava-se ainda numa situação de usar o antigo ou passarmos para um novo, mas depois surgiram situações em que algumas pessoas preenchiam mal mesmo o modelo antigo, não havia de separação entre a parte 1 e a parte 2 das declarações, então temos que se partir, portanto, para este novo processo. Mas este mesmo processo, com estas novas declarações de bens, levanta problemas. Ainda há pessoas que continuam a preencher mal as declarações e têm que ser notificadas para voltarem a preencher de novo, mesmo com a aprovação do novo modelo em que se procura, de alguma forma, separar aqui as águas. Então, eu penso que a lei é clara, e quando a lei entra em vigor, tem um período de vacácio legis, que é para as pessoas tomarem conhecimento da lei, familiarizarem-se com a lei, estudarem a lei, etc. Esta lei não teve, mas em termos práticos, a lei só começou a ser aplicada recentemente, neste Instituto da Declaração de Bens. E houve palestras de sensibilização em todo o país. Então, não estamos em altura hoje de vir dizer que nós temos que sensibilizar as pessoas. Nós temos que dizer que, olha, a partir do dia X o processo inicia. E quem for a ver, por exemplo, a televisão de Moçambique ainda está no processo de sensibilização. Tem um spot lá do Gabinete Central de Combate à Corrupção que está ainda em processos de sensibilização. Mas a lei é clara. Portanto, este mecanismo não começou agora. Começou já há algum tempo. Então, não estamos em altura de sensibilizar as pessoas para aderirem livremente. Quer dizer, eu adiro livremente a um comando legal que me obriga a agir num sentido. Quer dizer, tem que ser forçado, eu ser obrigado a aderir, o senhor tem que aderir a este comando legal, mas eu tenho conhecimento e sei que eu tenho que aderir. As procuradorias provinciais fizeram este trabalho de sensibilização ao nível local. Foram chamadas. Quando um governador, por exemplo, não faz a declaração de bem, vamos dizer que ele ainda tem que ser chamado para ser sensibilizado. Ele não sabe, é um desconhecimento da lei. Ainda temos que ir notificar, não, senhor governador, tem que fazer, porque a lei diz. A lei é para ser aplicada e tem que ser aplicada. Ou então estamos a brincar. Vamos aprovar leis que dizem uma coisa, depois temos que chamar as pessoas para sensibilizá-las. Eu penso que não. A minha posição é, existe uma lei, existem prazos. Estamos a falar de uma lei que não se dirige, por exemplo, à classe operária. Houve pessoas que foram notificadas para, dentro do prazo de dias, de depositarem as declarações e o fizeram. Por que os outros que também são notificados para, dentro do prazo de 10 dias, fazerem o depósito da declaração de bens, não fazem e nós temos que sensibilizá-los? A própria notificação já diz que o senhor tem 10 dias para regularizar a sua situação. E você não faz, eu ainda tenho que ir lhe sensibilizar. A primeira ainda posso dizer que ele não tinha conhecimento, distraiu-se por algum momento. Mas quando eu lhe notifico, digo, senhor, tem uma obrigação X que está na lei, ainda tenho que ir lhe sensibilizar. Eu penso que não estamos nessa altura. A partir da altura em que eu lhe notifico, você fica a saber qual é a sua obrigação, mesmo que não conhecesse antes. Então já não tem que lhe sensibilizar. Muito bem, estamos a falar do Instituto da Declaração do Património ou de Bens no Sistema Jurídico Moçambicano. Vamos agora a um breve intervalo, nós voltamos já. Não sai daí. Que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar é nós,
é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Voltamos para a segunda última parte do programa Quid Juros. Estamos a falar do Instituto da Declaração de Património ou de Bens no sistema jurídico moçambicano, tendo em conta aquilo que são as informações que têm sido avançadas de grande parte dos dirigentes de entes públicos que devem, por lei, efetivamente declarar os seus bens, não estarem a o fazer, pelo menos em termos dos dados da Procuradoria. Estamos a falar de pouco mais de 6 mil entes que deviam efetivamente declarar os seus bens e só pouco mais de 3 mil que terão declarado os seus bens. Estamos a falar de falta de declaração de bens na ordem dos 40% a 45% por parte dos entes que deviam, por lei, declarar os seus bens. A declaração de bens é importante do ponto de vista da transparência, do combate à corrupção e também, acima de tudo, do escrutínio ao enriquecimento ilícito, que são questões que a sociedade civil e o público em geral persegue como forma de ver os fundos públicos, os fundos, nesse caso, do Estado, a serem geridos de tal maneira que beneficie a população, mas não aos que estejam, nesse caso, em frente das instituições públicas ou em frente das instituições do Estado. Eu volto para si, Dr. Sousa, nessa segunda parte, para falarmos sobre o nível de preparação das comissões que são criadas, porque esta é uma das questões que é levantada pelo Centro de Integridade Pública na sua pesquisa, de que as procuradorias e também as comissões de verificação não têm conhecimentos técnicos nem de interpretação da própria lei para que efetivamente possam fiscalizar e averiguar estes procedimentos. Tendo em conta o tempo que já passou e só finais do ano passado que se esteve a falar da formação dos membros das procuradorias e também das comissões de verificação, sobre até que ponto é que efetivamente poderiam melhorar um e outro aspecto em termos de conhecimento da lei de propriedade pública e desta questão da declaração de bens em particular. Como é que podemos analisar esta questão que parece que muitas vezes colocamos a carroça em frente dos burros, na medida em que a lei é aprovada, há um período de vacatio legis, entretanto, quando começa o processo, as pessoas não dominam os procedimentos. Como é que podemos analisar esta questão? Bom, esta questão da implementação de uma lei nova é de facto complexa, bastante complexa. Eu não poderia tecer, portanto, as mais duras críticas em relação a esta situação, a este status quo, por um simples motivo, porque
nós verificamos que acaba sendo uma espécie de uma regra, quer dizer, a não preparação costuma ser... portanto, lembro-me já o mais recente processo da implementação, eventualmente, das medidas e penas alternativas à prisão, que também é outra dor de cabeça que nós estamos a assistir. Parece que toda esta lei de propriedade pública é feita de conteúdos que precisam de alguma preparação por parte das entidades que devem aplicar ou verificar o que está lá estabelecido. Pois, de facto, não é, eu diria que não é fácil, não é, de um momento para o outro, mas o que tem que acontecer aqui tem que haver um período... Afinal, para que serve a vacatio legis? Como muito bem, portanto, dizia o Dr. Baltazar. A vacatio legis é o período para preparação. É o período que permite que tanto se criem, portanto, mecanismos ou, de alguma forma, instituições para implementação e que sejam treinadas as pessoas, portanto, para poder dominar este processo. Então, o que é preciso é que, antes mesmo da aprovação, ou no processo da aprovação, e logo após a aprovação e a publicação, criem-se logo instituições que têm por obrigação preparar as pessoas para aplicar a lei. Nós, voltando à questão do Código Penal, estamos agora a ter esta dificuldade em que, se estamos a falar de simples técnicos da administração pública, que têm esta dificuldade, imagina no caso do Código Penal, em que nós encontramos magistrados com maneiras de encarar este processo diferentes. Alguns aplicam, alguns não aplicam, ficam à espera do processo penal. Há situação de processos que jazem nos tribunais, não se consegue aplicar medidas ou penas alternativas. Aliás, há processos que até já antes da aprovação do novo Código Penal, no âmbito da aplicação da lei contra a violência doméstica, que haviam também algumas, digamos, algumas penas e medidas alternativas a nível desta lei, o trabalho comunitário já estava lá previsto. Não se conseguia aplicar, porque de facto não se sabia como aplicar. Bom, mas a ignorância da lei não aproveita, portanto, ao ignorante, não é? Significa isto que não é pelo fato das pessoas não estarem preparadas que não deve-se cumprir a lei. Eu, por exemplo, discordo desta solução ad hoc que se está a inventar, pelo menos naquilo que são as palavras do Dr. Baltazar, de pessoas de não haver, portanto, essas instituições a nível distrital e terem que fazê-los a nível da província. Isto é ilegal. Se temos uma procuradoria distrital e a lei diz que as procuradorias a qualquer nível não devem ser as procuradorias que devem escolher aplicar ou não aplicar. Não se pode escolher aplicar a lei. A lei tem que ser aplicada. Então, há uma ilegalidade por omissão de dever daquelas procuradorias distritais. E tem que haver alguém que tem que, portanto, levantar um inquérito para aferir responsabilidades. Não sei se temos isto, mas, de facto, qualquer cidadão que tem uma procuradoria ao lado não pode ele onerar-se em ir à procuradoria escolhida pelos magistrados quando a lei, portanto, não escolhe. Mas não é esta velha questão de falta de condições, falta de capacidade técnica por parte daquela procuradoria distrital? Não, mas podemos ir ao extremo. Podemos ir ao extremo. Imagina um indivíduo que está em Mandimba e se diz que a única que pode receber a declaração dele é a Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, imagina, tem que procurar mais de 2.000 quilómetros e não sei a quem vai onerar essa viagem para ele cumprir um dever jurídico que a própria lei estabelece de uma forma diferente. As leis não podem ser, portanto, improvisadas. Quer dizer, eu não posso pegar numa lei e criar o meu improviso. Não. Isto é uma ilegalidade, portanto, o que o cidadão tem que fazer? O cidadão pega na sua declaração, vai entregar à secretaria do distrito e pede o carimbo.
e vai para a sua casa. Agora, eles que depois que se massem entregar ou depositar a declaração onde quiserem e arcando as consequências desta, portanto, transferência de dados. Muito bem. Doutor Baltazar, esta questão de falta de capacidade de interpretação do que está previsto na lei e de falta de capacidade técnica por parte dos membros das procuradorias e das comissões que foram criadas para verificar as declarações de bens ou de património, pode ser resolvida através de um guião? É assim, deixa-me recuar um pouco ainda para algumas coisas que o doutor Elísio estava a dizer. Olha, por exemplo, eu não sei se eu estou a ser radical, mas a questão do Código Penal, a questão das penas alternativas, quer dizer, o Código Penal teve 6 meses de vacácio leis. 6 meses. E hoje vêm dizer que as condições não estão criadas. É absurdo. 6 meses. Aqui há falta de vontade de alguma coisa. A mim não pode me convencer do contrário. E tem mais outra coisa. Aí nós estamos a aplicar a lei de proteção de testemunhas. E a lei de proteção de testemunhas também precisa de muito conhecimento, precisa de criar o próprio gabinete de proteção à vítima e uma série de medidas que esta lei traz que não são de aplicação de ano leve, em que as pessoas vão aplicar, quer dizer, de forma branda, etc. Tem medidas bastante específicas, bastante concretas e complexas. E depois vão dizer que não, nós não estamos preparados. A lei foi aprovada em 2012. Até hoje não está a ser implementado nenhum artigo desta lei. Ao nível do Ministério da Justiça estava-se a criar estava-se a criar uma espécie de um modelo para a implementação desta lei. Isto desistiu-se. A partir do momento desistiu-se para a implementação do pacote anticorrupção. Estavam previstas medidas para esta lei de proteção de vítimas. Depois vamos vir dizer que não, nós não estamos preparados. Quer dizer, há um processo de descontinuidade cada vez que muda um governo. Se um processo aparece naquele momento de transição, ou acaba se esquecendo, ou acaba não se fazendo nada. Temos um problema de descontinuação em termos de processos governativos neste país que é extremamente grave. A própria questão de prestação de contas no âmbito de combate à corrupção. Nós antes tínhamos as reuniões da revisão anual, em que o governo tinha que ir prestar contas aos parceiros e à sociedade civil de como é que está esta questão da corrupção. Olha, a partir de um momento para o outro, nós já não temos estas reuniões. Hoje tu já não tens um parpa, por exemplo. Não digo que devíamos obrigatoriamente andar atrás de parpas ou etc. Mas depois não tens um programa consequente. Tu não tens uma medida que substituiu a estratégia anticorrupção, que vigorou de 2006 até 2011. Quer dizer, parou-se com isso. Quer dizer, hoje a corrupção neste país não faz parte daquilo que são as prioridades do governo. Tu não encontras nenhum programa ao nível da administração pública para esta questão. Não tens um fórum de debate, como acontece em outros países, para discutir coisas de corrupção. Não tens, tu não tens nenhum sítio onde tu te apega. Mas depois, cada vez que tu abres o jornal, houve desvio de fundos ali, houve um desvio de fundos ali, depois aparece o gabinete central e diz, temos que reforçar os mecanismos de controle interno. Nós já dizíamos isso há anos. Que a combate à corrupção começa dentro das próprias instituições. Criar mecanismos de controle, de prevenção dentro das próprias instituições. Então, não pode vir em 2011 dizer que não, nós temos que reforçar os gabinetes de controle, porque estamos a descobrir a roda hoje. A roda foi descoberta há muito tempo. Isso aqui é bastante problemático. A outra questão é a questão da regulamentação, que também queria falar um pouco disso, não queria fugir. Olha, se nós formos a ver o plano estratégico da Comissão Central de Ética Pública, ela levanta muitas questões de dúvidas. Por exemplo, eles não têm um regulamento de funcionamento. Não tem. E eles estão a preparar. Porque isto quer dizer que encontraram dúvidas na aplicação da própria lei. Eles não sabem, por exemplo, quanto tempo é que tem para decidir um caso. Quanto tempo é que a lei dá? O que é que eu tenho de resolver? Alguém apresentou uma denúncia, quanto tempo é que eu tenho para resolver esta denúncia? E são questões que estão a ser levantadas por eles. Eles não têm, por exemplo, mas criar um regulamento a quem prestar contas. A quem presta contas à Comissão Central de Ética Pública? Ao Parlamento.
A lei não diz. A quem presta contas? Então, há uma série de questões que nós, assim, à vista desarmada, a lei parece estar 100% muito boa. Mas quando tu vais aplicar já no dia a dia, e este foi um dos aspectos, embora eu não concorde muito com isto, mas foi um dos aspectos que foi levantado por alguns membros destas comissões de recepção e verificação, no sentido que nós não sabemos, por exemplo, na província, quantos é que devem declarar. Em Nampula, a pessoa que está à frente do processo, não precisa de dizer o nome, é uma pessoa que conhece bem, porque teve uma relação, disse que nós, no princípio, pensávamos que eram 128 pessoas, se é um número não me falha. Entretanto... Mas depois, quando fomos analisar, vimos que não. Parece que aqui falta muita gente. Sabe, de 128 passou para quanto? 728. Eles deferiram o processo para a Secretaria Provincial e para as instituições públicas, no sentido de serem elas a dizer quem deve declarar. Mas a lei diz quem deve declarar. Onde é que está, neste caso em concreto, onde está a dúvida? Se há casos de aplicação direta da lei, há casos em que ela precisa de algum, nem que seja a nível institucional, criarmos, portanto, algumas pontes para regulamentar esta lei. Sim, quando fala, por exemplo, desta questão de se diferir os processos para acesso às secretarias provinciais a decidir, é como se essas próprias procuradorias não tivessem competências para verificar o que está na lei. Exatamente, eles têm a lei em frente e a lei está muito bem. Em termos desta questão de declaração de patrimônio, eu penso que a lei é muito bem clara. Ela lista algumas figuras, mas tem um dispositivo, eu não trago aqui a lei agora, que fala claramente que todo aquele, não estou a citar esses verbos, as palavras, mas todo aquele que tem sobre si a responsabilidade de gerir patrimônio público tem que obrigatoriamente declarar. Quer dizer, não vamos dizer hoje que o indivíduo que trabalha num DAF, vamos lá supor, que está sobre si processos de procurement, etc, etc. Depois há dúvidas se este indivíduo tem que declarar ou não. Pronto, nós estamos num país pequeno e nós sempre nos defendemos nesta questão. O país ainda é novo, etc, etc. Mas, por exemplo, no Brasil, a lista de pessoas que declaram bens é muito maior que esta que nós temos. E o que é que elas fizeram? Eles disseram, não, estas pessoas declaram os seus patrimônios ao nível dos municípios. Você, que é funcionário do nível um pouco mais baixo, vai declarar lá no município. Eles vão ter mecanismos próprios de guardar as declarações, etc, etc. Portanto, eu penso que nós temos que também aprender um pouco com esses países. Claro que às vezes damos passos maiores que a nossa perna, que as nossas capacidades. Mas se nós entramos num processo, é porque achamos que temos condições para dar seguimento a esse processo. E se não temos condições, não vale a pena enveredar. Como estava a dizer o doutor Elísio, gastam-se rios de dinheiro a fazer leis. Eu próprio fui convidado pela Assembleia da República, na altura em que estava ainda no processo de produção do Código Penal, para eu orientar um seminário na Marcha sobre crimes financeiros. Estavam lá deputados, havia lá os almoços, os per diems deles, os combustíveis, etc, etc. Quer dizer, deslocaram-os daqui para lá, para hoje virem nos apresentar este tipo de problemas. É absurdo. Doutor Sousa, a questão, eu vou insistir na questão da regulamentação, porque depois o doutor Baltazar levantou alguns aspectos na forma de atuação, por exemplo, do Centro de Ética Pública, que é a Comissão Central de Ética Pública, que, acima de tudo, é um dos responsáveis pela implementação, se não o grande centro, juntamente com a Procuradoria da República, na implementação do que está estabelecido na Lei de Propriedade Pública, em particular essa questão da declaração de bens. Será que estas lacunas que muitas das vezes vão se constatando na implementação da lei, é possível sanar com esta regulamentação, e se calhar esse tipo de debate seja necessário e importante para a questão da regulamentação? Vai ser possível sanar este tipo de questões, essas lacunas que há, sobretudo na forma de atuação da Comissão de Ética Pública? Pois, eu penso que o processo de regulamentação
muitas vezes é imperioso quando a lei propriamente dita é algo abstrata, né? Quando a lei não vai a fundo para questões práticas. É claro que eu até ia me socorrer no princípio, que é muitas vezes conhecido pela expressão latina, que é cuida bunda non nocet, que é, portanto, aquilo que a bunda não pode prejudicar. Exato. Então, a regulamentação nunca prejudicaria, salvo se for uma má regulamentação, que acontece muito em Moçambique. Nós temos regulamentos que têm normas que a lei nem prevê, tem sanções não previstas na lei. Mas pronto, este é um outro assunto de debate que até poderíamos esgotar um outro quid juris só a falar do processo de regulamentação das leis. Mas pronto, é como se quem tivesse legislado não foi chamado para o processo da regulamentação, digamos assim. Podemos ir por aí, exato. Mas há os aspectos que podem ser considerados lacônicos nesta lei, portanto, da probidade pública. Eu penso que podem ser muito bem resolvidos a nível de direito circulatório, a nível de alguma circular, orientação por diretiva, que orienta os próprios membros como atuar em certas situações que nem a própria lei prevê, não é? Por exemplo, pode-se constatar, um aspecto, por exemplo, de regulamento, pode-se constatar que o modelo aprovado não é compatível com o preenchimento manual. Então, pode-se orientar, portanto, aquilo que são as comissões provinciais e distritais, ou as representações distritais, a digitar, por exemplo, o documento. Ou então a usar um tipo de caneta especial. É um exemplo, portanto, abstrato, não é? Para fazer o preenchimento. Então, o regulamento ou o direito circulatório vai sanar essas pequenas questões de prática. Mas o regulamento não vai criar novos direitos ou estabelecer novas obrigações. Não vai e nem pode fazer isso. Porque senão estaria a extravasar o âmbito da sua portanto, concepção, não é? Porque ela foi concebida para ajudar a implementar aquela lei e não para criar uma nova lei, porque estaria a substituir ao próprio legislador. Mas eu sou da opinião de que não se deve esperar pelo regulamento, mas nada obsta que exista um regulamento. Aliás, e a lei nem se obriga sequer a regulamentar. É como esta questão que tivemos a levantar agora sobre a questão da sensibilização que é feita. Eu também não sou contra. Aliás, só para dar um exemplo que também tínhamos escapado. Por exemplo, nós temos vários acidentes de viação, né? E os acidentes de viação são punidos. E quando há, quer dizer, mas o Estado não deve se imiscuir em mobilizar as pessoas, portanto, a não, portanto, tomarem certas condutas que podem provocar os acidentes de viação. Nós temos a questão da lei da corrupção, é verdade. A corrupção é punida e deve ser punida, mas também tem que se sensibilizar ao funcionário público a não enveredar pela corrupção. Mas mesmo assim não se deve deixar de punir a corrupção. Assim como a questão da probidade pública, não se deve deixar de sensibilizar. Claro, temos que ser, portanto, tem que haver punição, mas a sensibilização pode ir até onde ela for. Mas as notificações não são bastantes? Não são, quer dizer, legalmente são bastantes. Em termos de lei é bastante, mas a lei, para ser implementada, muitas vezes é acompanhada por mecanismos intermédios, digamos, criam algum temor reverencial, não é? E este temor reverencial pode ser transmitido por via, portanto, de sensibilização. Dizer que, olha, meu amigo, está a ver aquele fulano que está ali preso? Você também vai preso, senão... Quer dizer, não é que está-se a ensinar a interpretar a lei, mas está-se a... Quer dizer, é um processo, não é? Que não deve ser contínuo. E eu acho que não seria legítimo interromper-se o processo de sensibilização e passamos a aplicar... Mas, acima de tudo, porque estamos a falar também de entes
vamos lá, que em termos de interpretação, em termos de conhecimento da própria lei, quando falamos de governadores, de administradores, deputados da Assembleia da República, deputados das Assembleias Provinciais, estamos a falar de entes que temos a noção de que têm algum conhecimento da própria lei em relação aos cidadãos ordinários. Sim, assim como os condutores de viaturas estão encartados. Se tem encartado é porque teve uma preparação para entrar numa viatura. Mas mesmo assim, não se deve deixar de sensibilizar o condutor a tomar medidas de prevenção de acidentes. Não é? Então, eu penso que é um processo. Agora, basta que esta mobilização, esta sensibilização não atrapalhe a lei, não atrapalhe a aplicação da lei. Não se diga que, olha, estamos a sensibilizar, depois vamos aplicar a lei. Isso que não se diga. E nós, cidadãos, temos que ser vigilantes nesse aspecto. Aliás, é preciso realçar e lembrar aos caros telespectadores que há mecanismos de fiscalização por parte do cidadão comum destas declarações. Penso que pelo menos a lista 2, se não estou enganado, pode ser objeto de apreciação pública, não é? Então, temos que ser também vigilantes, no modo de saber que, olha, há uma situação de suspeição de uma declaração fraudulenta e fazer, digamos, a denúncia à entidade competente, que será o Ministério Público, porque nós não devemos necessariamente nos acanhar e ficar, portanto, impávidos e serenos, porque somos cidadãos, quem vai controlar são os órgãos, portanto, centrais, os órgãos competentes. Não. Nós também temos que ter uma cultura de intervenção. Eu penso que até o trabalho feito pelo Centro de Integridade Pública e, portanto, nas pessoas do Dr. Baltazar e do Dr. Bibiano, penso que foi isso, é uma forma de intervenção, é uma forma de fiscalização. É uma forma de dizer que, amigos, a lei existe e vamos aplicar. E se hoje estamos aqui a tocar neste assunto como tema, portanto, da semana, provavelmente estes trabalhos, estes pequenos trabalhos, digamos, individuais, também contribuem para sensibilizar a comunidade, portanto, em geral, a pensarmos no assunto. E provavelmente, vai ter a certeza, acredito que por todo o sítio que passou esta equipe do Centro de Integridade Pública, hoje já estão a repensar e provavelmente a melhorar portanto, o processo. A forma de atuação. A forma de atuação, exatamente. Em jeito de considerações finais, Dr. Sousa, que recomendações concretas à Procuradoria e à Comissão Central de Ética Pública? Ok, talvez vou quebrar o protocolo, que seria nos seguintes termos. Já que temos a Procuradora-Geral da República a sensibilizar, não é? Portanto, os servidores públicos a cumprirem com a lei, eu vou também sensibilizar, não é, a Procuradora-Geral da República neste fórum para punir as pessoas e as entidades que não cumprem com a lei. Portanto, é um apelo, não é? Porque se não tivermos, portanto, digamos, meios, digamos, ou exemplos de situações de punição, dificilmente as pessoas irão cumprir. É como se tivermos, por exemplo, nós os três, eu faço a declaração, eu sou, por exemplo, um secretário permanente, faço a declaração e os dois secretários não o fazem e ficamos todos impunes. É claro que no ano seguinte, que é para renovar, eu nem vou renovar, porque eu sei que só estou a perder meu tempo e estou a expor os meus bens para, digamos, para os olhos dos funcionários lá ficarem a saber o que é que eu tenho, o que é que não tenho e pronto. Quer dizer, acaba sendo uma espécie de uma humilhação do funcionário que cumpre com a lei, o que não deveria ser assim. Dr. Baltazar, para que efetivamente possamos ter uma comissão de ética pública e uma procuradoria atuantes, precisamos de mais regulamentação, precisamos de mais documentos de estruturação dessas instituições. Será necessário isso para que essas instituições possam agir mais? Eu penso que talvez a questão da regulamentação, por exemplo, nós não precisamos de fato de um regulamento que seja produzido pela Assembleia da República. Estes passos que a Comissão Central de Ética está a dar são fundamentais. Faça um regulamento interno. Isso é permitido por lei. Faz um regulamento interno de funcionamento da sua instituição.
que passa a ser também um documento geral, com características de generalidade, abstração, etc. Não precisamos praticamente, mas é preciso que as instituições tomem a iniciativa. Eu costumo dizer que nós pagamos, é claro que os membros da Comissão Central exercem a sua atividade de forma gratuita, mas é voluntária. Se vão para lá, tem algum sentido de servir o país, etc, etc. Então, para mim, estes estão num bom caminho. Não precisamos de esperar de um regulamento da Assembleia da República, porque eles estão a tentar fazer, penso que o regulamento deles já está até terminado, já foi submetido ao Conselho de Ministros para aprovação. Penso que é um passo fundamental e algumas destas dúvidas vão ser sanadas, porque também, por parte destes membros das comissões de recepção e verificação, nós ouvimos dizer que enviaram muitas dúvidas à Comissão Central, mas não obtiveram, tanto uma resposta. Nem ao nível da Procuradoria, que tem a tal comissão de verificação a nível central, eles não obtiveram nenhuma questão. Agora, temos uma questão, a própria declaração de bens dá com uma mão, tira com outra. Ela não é pública. E o que o doutor Elísio estava a dizer é certo, mas sendo uma declaração que não é pública, como é que os cidadãos vão participar, por exemplo, neste processo de denúncia, por exemplo, de casos de conflito de interesse? Se eu não tenho acesso à parte 2 da declaração, que é aquela onde vem o patrimônio do indivíduo que fez a declaração, dificilmente eu vou participar neste processo. A priori, estão-me a excluir de participar no processo. Porque se eu tenho esta capacidade de ir lá ver, depois vejo que, não, mas este senhor parece que acaba de comprar um barco de recreio. Mas eu não vi a declaração ali. E o Ministério Público não é possível estar em todo o sítio a fiscalizar isso. Quem são os fiscais? Somos nós, o povo. Quem fiscaliza isto, quem fiscaliza enriquecimento ilícito, etc., pode ser um cidadão do povo. Mas para isso ele tem que ter os meios próprios de aceder a essas declarações. Isto não é novo. Há países, o argumento que se levantava é de senão isso vai criar filas enormes de pessoas já querendo. Mas eu hei de saber da declaração de alguém se não tenho nenhum objetivo. Ou é para pesquisa, ou é para um trabalho que eu tenho. E este argumento cai por terra. Mas há o receio, por exemplo, da imprensa, muitas das vezes, pegar essas declarações. Mas depois... é esse um dos fatos. É que um dos fatos é que a imprensa, se alguém divulgar ao nível da imprensa, a lei impõe sanções. Penso que é o editor do jornal, depois eu não sei o que é, se não tem um editor. Quer dizer, isto é dar com uma mão e tirar com outra. Eu penso que este mecanismo de declaração de bem tem que ser um mecanismo público. O que tem os nossos dirigentes medo de mostrar? Por que o legislador teve receio? Agiu com algum receio. Pode ver a parte 1, mas depois não pode ver a parte 2. Quer dizer, a parte 1, é importante para a gente saber quem declarou. Mas depois, em termos de fiscalização por parte da sociedade, isso não vai existir. Os magistrados do Ministério Público são uma parte ínfima deste país e não estão em todo o sítio. A questão da sensibilização, por exemplo, eu penso que é bom. E a lei tem este aspecto. O doutor Elísio sabe muito bem. Prevenção geral e prevenção especial. Para aquele indivíduo que é detido, ele depois, para o caso dele, é uma prevenção especial. Mas para os demais, vai servir de um motivo de dissuasão, no sentido de, parece que, como estava a dizer o doutor Elísio, aconteceu aquilo ali com aquele fulano, é bom que eu também cumpra com aquilo que está na lei. Portanto, há várias situações aqui, e eu, por exemplo, tive a oportunidade, ainda a fazer este trabalho, conversar com o governador de Nampula. E eu perguntei lá, mas seu governador, eu vi, o senhor por acaso já fez a declaração, mas em outras províncias não fez. E ele disse assim, sabe, isso para mim é um hábito já, desde que eu estava no governo central até agora. Eu sei que até um mês tal eu tenho que atualizar a minha declaração de bens. E sempre na altura exata eu vou. Então, é destes exemplos que os outros governadores têm que dar aos seus. Ele é o número 1 na província. Se ele não faz, está a transmitir uma imagem aos outros funcionários que fazendo ou não vai acontecer nada, porque o meu exemplo que está ali em cima não fez. Se ele não é punido, por que vai punir a mim? Muito bem, só para terminar, depois de feita essa pesquisa, há ou não vontade política para que se cumpra esta questão da declaração de bens aqui em Moçambique?
Olha, eu penso que essa é uma pergunta que eu há muito tempo tento me escapar dela, quando falam de vontade política, porque chego a um certo ponto aqui, quando se fala de vontade política, eu já não consigo buscar o alcance. Será que nós temos que esperar de forma recorrente que os nossos políticos tenham vontade de fazer as coisas? E qual é o nosso papel neste processo? Como sociedade civil? Como sociedade civil, qual é o nosso papel? É de nós pressionarmos para que esta vontade de fato exista e não ficarmos por aí simplesmente sentados e dizer como não há vontade política, as coisas não andam, então nós vamos continuar no mesmo marasmo, não vamos insistir, etc. Eu penso que essa vontade política, se não existe, nós temos que obrigar para que ela exista. E é com este tipo de pressão. Eu sabia, quando fui fazer este documento, e antes de tirar o documento, já ouvi algumas dizer, não tira isso, porque isso aí é uma coisa extremamente complicada, não faça isso. Eu disse, não, eu tenho um dever como cidadão, de mostrar como é que as coisas estão a acontecer, para ver se as coisas de um momento possam melhorar. Esse é o meu contributo como cidadão. Muito obrigado, Dr. Fael, muito obrigado também, Dr. Elísio de Souza. Estamos a falar hoje sobre o Instituto da Declaração de Bens na legislação moçambicana, um sistema jurídico moçambicano. Nós voltamos para a semana com mais um tema para si de interesse jurídico e que possa, nesse caso, a partir daí de casa, acompanhar todos os domingos, neste caso, o Cuide Giro com temas de interesse jurídico. Até lá, fica bem.